Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma Hora Saudável, a hora saudável que a gente esperava começar o ano com do jeito que tem que ser, com boa energia, com saúde, com boa atitude, com união, sempre com aquelas palavras, com a chave que abre todas as portas, a chave da gratidão. Agradecer muito ao carinho de você que é cliente da Herbalife, agradecer o apoio que a gente tem da corporação, dos líderes da Herbalife, da comunidade de coaches da Herbalife no Brasil e juntos a gente está mudando a vida das pessoas. E em 2026 isso vai continuar com mais intensidade, com mais qualidade e com mais motivação, com mais carinho. E é sobre tudo isso que a gente vai falar nessa hora saudável, a estratégia que funciona. A gente vai falar sobre o simples que faz a diferença. Comer bem, dormir melhor e resultado mensurável, resultado prático, para que a gente, eu, você, minha família, sua família e todos, a gente possa viver 2026 na nossa melhor forma, de bem com a vida, vivendo a nossa melhor vida. Então, essa hora saudável, a gente vai falar sobre os resultados do clássico bem feito, né? A gente vai falar um pouquinho por que as resoluções, aquelas decisões que a gente toma no início do ano, em janeiro, em fevereiro, 90% já não estão mais funcionando. E se a gente entender o porquê, claro que a gente consegue reverter e melhorar isso. E a gente vai falar aqui sobre sabotadores silenciosos que complicam os nossos resultados. Todo mundo aqui quer o melhor, todo mundo quer os melhores resultados, mas por quê? Ali no dia a dia existem algumas armadilhas, alguns gatilhos, algumas pedras no caminho que vão nos atrapalhando. Eu quero dar um destaque, uma coisa que a gente falou pouco aqui nesses anos de hora saudável, e é um pilar do estilo de vida saudável e ativo. A gente vai dar um destaque para o sono. Olha só, o sono, além de não poder falar em saúde, em estilo de vida saudável, sem dormir bem, o sono é um pilar negligenciado do emagrecimento, do ganho de massa muscular. E a gente vai falar sobre rotinas que mudam o jogo, né? Rotinas práticas que eu adoto, que a família Herbalife adota, não só no Brasil, mas no mundo todo. Eu estou falando aqui do shot matinal, das nossas metas diárias de proteína. A gente vai falar um pouquinho sobre fibra, o papel da atividade física, de combater o sedentarismo. E eu quero deixar uma mensagem aqui. A gente vai terminar essa hora saudável falando que não é sobre perfeição, não é sobre fazer tudo certinho, mas é sobre uma rotina do possível, né? Pequenas decisões, dia sim, no outro também, é o que vai fazer de 2026 o melhor ano da história. Eu sei que você ficou curioso, motivado, dá tempo, chama mais uma pessoa, pega papel, caneta e a hora saudável está começando. Então, vamos lá. E entra ano, sai ano, janeiro, dezembro, janeiro e todo mundo tem as decisões de ano novo, né? Isso aqui não está por acaso essa lista, existem estudos, estatísticas que falam que perder peso, aumentar a atividade física, beber mais água, melhorar o sono, depois as metas financeiras, de propósito de vida, estão mais ou menos nessa ordem e sim, perder peso, emagrecer, aumentar a massa muscular sempre é a prioridade. Então, esse ano não é diferente, eu tenho certeza que aí na sua casa, na sua família, no seu ambiente de trabalho, você deve estar convivendo com essas resoluções de entrada de ano. Agora,
Por que que a gente começa ali no primeiro dia, segundo dia do ano com essas metas e chega ali no dia a dia, primeira, segunda, terceira semana, vem o mês de fevereiro e, como eu falei, mais de 90% das pessoas simplesmente esquecem, né? Nas academias de atividade física, chega a faltar vaga no mês de janeiro para estacionar, para treinar e depois ali na metade do mês, fevereiro, março, as coisas voltam ao normal. E eu fiz uma pesquisa, eu investiguei, eu li um pouquinho sobre isso, e vocês vão concordar comigo que a maioria dessas resoluções, dessas ideias, desses planos, nascem da empolgação do momento, do calendário ali para janeiro, né, a hora de fazer as metas, mas não está baseado, não está alicerçado numa mudança real de comportamento. E motivação é que nem banho, a gente tem que tomar todo dia, senão no outro dia acaba o efeito, né? Só a motivação não sustenta o hábito. A gente tem na filosofia da Herbalife, a gente escuta muito, né, que motivação é muito importante para começar, mas é a disciplina, é o hábito, é a sustentabilidade, a continuidade que faz com que a coisa realmente funcione. Então, às vezes a gente vê metas grandes, vagas, irreais, né? A gente já fez uma hora saudável falando sobre as metas SMART, né? Que elas são aquelas mensuráveis, que elas são realizáveis, que ela tem uma data. E essas metas vaga e real, eu geralmente falo assim: se a pessoa chegar na praia e falar, "Ó, eu vou nadar até a África, você não vai conseguir. Mas se você dividir essa meta, ó, hoje eu vou nadar até aquela boia, depois daquela boia até aquela outra, depois daquela outra até aquela ilha, eventualmente, lá no final do ano, você vai chegar no seu destino, né? E outro erro que as coisas não funcionam é tentar mudar tudo ao mesmo tempo, fazer uma revolução, né? Até dia 31 de dezembro a pessoa comia mal, dormia mal, não se exercitava, tinha maus hábitos financeiros, de estilo de vida, e em janeiro quer mudar tudo ao mesmo tempo, adivinha, isso não vai dar certo, né? Um outro motivo é as pessoas não celebrarem, não ter prazer, não ter recompensa. Então eu faço uma meta muito difícil, eu vou fazer uma restrição alimentar e perco o prazer, né? Olha, eu já vou dar um spoiler aqui dessa muito bem melhorar a sua alimentação, melhorar a sua qualidade de vida e se presentear com um gelato proteico de vez em quando, celebrar as suas vitórias. Olha que legal. E o outro erro que eu encontrei, que você vai concordar comigo, é a expectativa de resultado muito rápido. Então, você passou 365 dias cometendo erros, sendo indisciplinado e já quer na primeira semana de janeiro ver tudo mudado. Atenção, as coisas mudam por evolução e não por revolução. Nota essa frase, que essa frase é boa. Então, resumindo, não adianta assim, força de vontade, agora vai. Não, é comportamental, é sustentabilidade, é dia sim, o outro também. Pequenas metas mensuráveis, realizáveis todos os dias, né? E o erro clássico, eu resumi aqui, né? Essa questão das metas vagas e irreais. Ah, eu quero emagrecer em 2026. Ok, mas quanto que você está pesando? Quanto que você quer terminar o ano pesando? Quantos dessa mudança vai ser a cada mês? Você quer perder peso, mas e as suas medidas? O que que você quer fazer com a gordura visceral, com a massa muscular? Mudanças grandes de uma vez só, então pequenas metas. Eu gosto de comemorar a cada quilo, ou a cada 5 quilos, ou a cada quilômetro, ou a cada treino, né? Se a sua meta for financeira, pequenas metas e vamos comemorando o que a gente vai conseguindo. E a rotina, né? Previsibilidade, adotar aquela rotina. Eu sempre falo, é como entrar no carro
e colocar o cinto de segurança, terminar uma refeição, ir lá no banheiro escovar o dente, coisas que a gente já nem pensa, que a gente já faz de forma rotineira e automática. Essa é a maneira da gente conquistar. E a pergunta que eu faço, olha só, o ano já começou. E isso aqui é clássico. Dependendo da resposta, eu já vou dizer para você se você vai ter sucesso ou não. Pergunta é: você escreve suas metas? Muito tempo atrás, eu ganhei, uma vez que eu fui para os Estados Unidos visitar os escritórios da Herbalife em Los Angeles, um amigo querido, um mentor, me deu esse livro em inglês, né? O que não ensinam na escola de negócios, Harvard Business School. E nesse livro, esse autor, o Mark McCormack, ele faz uma descoberta interessante, assim que, entre outras, vale a pena, tem em português, tem em inglês, mas esse autor, ele escreveu que quem anota os seus objetivos tem resultados 10 vezes maiores comparado com as pessoas que apenas pensam, que apenas estão interessadas, que apenas desejam alcançar. Então, olha só, é, eu vejo isso no mundo científico, no mundo universitário, no mundo dos negócios, inclusive no universo da minha família Herbalife, dos meus familiares em casa. As pessoas que anotam as metas têm mais de 10 vezes, na minha humilde opinião, chance de chegar lá do que aquelas pessoas que só desejam, aspiram, né? Desejo sem um plano é só um sonho, né? Quando você tem um desejo, escreve isso, escreve um mapa para conseguir isso, você tem uma estratégia e uma meta. Então, olha só, os resultados vêm do básico bem feito. A gente não vai inventar a roda, eu vou falar assim, algum roteiro bem tranquilo. E claro que a nossa hora saudável aqui da Herbalife tem a ver com metas de estilo de vida, de saúde, do corpo. Isso é a sua meta, pessoal. Olha que legal que eu vou falar para você. A sua meta social, financeira, acadêmica, intelectual, leitura, convivência com a família. Pensa comigo, para isso você precisa ter o seu corpo saudável, né? Se o seu corpo não tiver com saúde, o corpo é o veículo que vai levar você de janeiro até dezembro, de hoje até os 120 anos, para você cumprir a sua meta. Então, sem querer ser materialista, acho que as coisas espirituais, as coisas sociais são importantíssimas, fazem parte das minhas metas, mas eu sei que o meu corpo, a minha saúde física, mental, ela é o instrumento que eu vou ter para cumprir todas essas metas. Então, nessa hora saudável, né, a gente vai fazer esse roteiro básico, bem feito, do meu coração para o seu coração. A gente vai falar sobre sono, alimentação, atividade física e como fazer isso de uma forma disciplinada, né? E de novo, falando em filosofia da Herbalife, você que é cliente da Herbalife deve estar muito familiarizado com isso que a gente fala sempre. O nosso mentor, o nosso filósofo de negócios, o Jim Rohn, ele já fala que a disciplina é a ponte entre as metas e a realização. Então, eh, a ponte para eu começar em janeiro com as minhas metas e chegar em dezembro com a realização, com o cumprimento delas, a ponte se chama disciplina. Todos os dias fazer o que tem que ser feito de uma forma estratégica e organizada. E uma boa maneira de seguir com essa disciplina e atingir essas metas é a gente identificar os sabotadores silenciosos, aquelas armadilhas, aquelas pedras no caminho que atrapalham para a gente chegar lá. E eu identifiquei três que eu quero destacar para vocês, baseado no simples que funciona, que uma das armadilhas é dormir pouco ou dormir mal, a segunda é aquela questão da compulsão alimentar, beliscar sem perceber, pular as refeições, não bater as metas de proteína, ingerir pouca fibra, ingerir pouca água ao longo do dia e o sedentarismo, que a gente pode chamar também de preguiça, de falta de disciplina. Vamos desarmar juntos essas armadilhas
E o sabotador número um, que eu quero dar um enfoque nessa hora saudável, é a negligência com o sono. E quando eu falo de sono, eu sempre gosto de começar falando que o sono é um pilar do estilo de vida saudável. E eu gosto de falar que antes de eu entender o papel do sono, como cientista, como médico, eu dormia para descansar. Hoje eu durmo para ficar forte, para ficar saudável, para ficar inteligente, para ter memória, para ter imunidade. Então, o sono é um pilar do meu dia a dia que eu presto muita atenção. Eu, inclusive, tenho ferramentas, eu tenho um anel que vai medindo a qualidade do meu sono, eu vou sempre procurando melhorar, né? E por que que o sono é importante? Se eu não durmo bem, eu tenho prejuízo na recuperação e no ganho de massa muscular. Eu ainda vejo muita gente se preocupando com a proteína, com o treino, com a carga, com a intensidade. Isso é importante, mas negligencia o sono, o descanso, a recuperação. Quem dorme pouco tem prejuízo na queima de gordura. Por quê? Porque dormir pouco diminui a produção de leptina, que é um nutroneurotransmissor, é um hormônio da saciedade produzido pelo nosso tecido adiposo. E quando eu durmo pouco, aumenta lá no intestino a produção da grelina, que é um nutroneurotransmissor, que é um hormônio da fome, que desperta a minha fome. Então, quanto menos eu durmo, menos saciedade e mais fome, e não é por acaso que a gente não fica com insônia parado na cama, a gente vai lá na cozinha, não deveria estar fazendo isso, assaltar a geladeira, né? E existe uma diferença entre dormir mal e dormir pouco. O sono é composto por ciclos, né? Onde a gente vai aprofundando o sono, tem aquele momento que a gente sonha o movimento ocular rápido, e a gente tem que passar por todos esses ciclos. Então, dormir mal é não cumprir esses ciclos, dormir pouco é fazer pouco esses ciclos, né? Então, o sono é um sabotador número um que eu quero que você trabalhe nas suas metas para melhorar isso. E como que eu faço isso, doutor? É aquilo que a gente chama da higiene do sono, alguns bons hábitos que funcionam. Por exemplo, ter um horário previsível para dormir, né? A gente vê isso muito em viagem, quando a gente tem essa questão de fuso horário, eh, fica até mais tarde, acorda mais cedo, transforma totalmente a nossa energia física e mental. Então, ter aquele horário para dormir e para acordar é vital. A redução dos estímulos de noite, né? Eu costumo dizer que a gente tem que começar, à medida que o sol vai se pondo e tirando o pé do acelerador. Então, desmamar as telas, né? Não ficar no celular nem na televisão vendo conteúdos, notícias, séries que geram aquela tensão, adrenalina, suspense. Eu sou um amante da cafeína, você sabe como eu gosto do NRG, do Herbal Concentrate, do Lift Off, mas assim. Para dormir bem, a partir das 4, 5 da tarde, reduzir o consumo de cafeína e ficar 4, 6 horas antes de dormir sem tomar cafeína. Então, eu gosto de tomar líquido à noite, eu gosto de chá à noite, comfort food, momento de prazer. Prioriza chás que não tenha cafeína. Chá de camomila, chá de cidreira, chá de erva doce, melissa, são boas ideias. E existem alguns nutrientes que sim, que favorecem o relaxamento e a recuperação. Então, evitar comidas muito gordurosas à noite. O cálcio e o magnésio relaxam a musculatura, então o Extra Cal da Herbalife, você que é cliente da Herbalife sabe que o Extra Cal tem cálcio e magnésio que promovem, ajudam o relaxamento e uma boa noite de sono. O colágeno e a proteína, né? O colágeno para refazer e manter a sustentação da pele, a proteína para dar saciedade, manter os níveis de insulina regulares durante o sono, já que a gente vai ficar 6, 7, 8 horas sem comer. E um destaque para a luteína e zeaxantina, por isso que eu recomendo, olha, eu uso antes de dormir o OnActive da Herbalife, que é uma fonte de luteína e zeaxantina, que são
compostos bioativos que favorecem tanto a melhora da visão, a proteção contra essa luz azul, mas estudos mostram que melhora o funcionamento da cognição, do sistema nervoso e promove uma boa noite de sono, né? E a boa noite de sono promove uma boa rotina matinal. Eu vejo muita gente falar o milagre da manhã, o clube das 5 da manhã, pessoas de sucesso acordam cedo, mas anota aí, você só vai acordar cedo, com boa energia, com boa atitude, se dormiu bem. E sim, depois de ter essa boa noite de sono, uma rotina matinal vai determinar a qualidade do resto do dia, assim como as suas metas de janeiro vai determinar a qualidade de todo o seu ano, se você estiver cumprindo elas. Então, uma coisa que eu recomendo muito aqui na Herbalife, para você que é cliente da Herbalife, no meu consultório, para os meus pacientes, é a questão da exposição à luz, né? Eu me preocupo muito com aquelas pessoas que já dormem com o celular do lado da cama, nem abrir o olho, já pega o celular para desligar o despertador, aí já vê que oração, daí já entra nas redes sociais e já está tomando aquele banho de dopamina, daquela frequência luminosa que não é o correto. O que eu recomendo. Deixa o celular, vai, abre a janela, respira, faz alguns exercícios de meditação, a sua oração, né? Depois vai fazer a sua hidratação. A gente vai falar um pouquinho sobre o shot matinal, né, da imunidade. A gente fica muitas horas durante o sono sem beber água e, olha só. O primeiro aporte nutricional vai determinar a qualidade da sua nutrição. Então, não precisa ser logo na hora que você acorda, você pode ter várias eh, rotinas de alimentação, mas o importante é que a primeira alimentação, primeira refeição do dia, seja rica em proteínas, seja rica em vitaminas e minerais, rica em fibras, promocione uma boa hidratação, tenha carboidrato de qualidade. Olha, eu falando tudo isso, certeza que você está lembrando da sua excelência, o shake, que é o meu café da manhã nos últimos 20 anos, eu pretendo manter esse hábito até eu completar 120 anos e convido você para vir comigo. E o shot matinal que eu estou falando, né? Então a gente sabe que mais de 90% das células de imunidade estão no nosso intestino quando eu tomo o shot matinal água, o Fiber Imune, o Herbal Concentrate, a glutamina. Algumas pessoas põem limão, própolis, algumas pessoas põem creatina, né? Cada um tem que ter a sua rotina, mas o que não pode faltar é o Fiber Imune, a glutamina e o Herbal Concentrate. Olha só, as fibras, a glutamina, esses micronutrientes, esses compostos bioativos melhoram o funcionamento do intestino e a imunidade. E o Herbal Concentrate, a gente coloca NRG também, já dá aquele gás, né? A cafeína que tem no NRG, no Herbal Concentrate, é um estimulante natural do sistema nervoso e a gente já começa o dia com aquele foco, com a energia física e mental que a gente tanto precisa, tanto do chá verde como do guaraná. E a questão eu chamo isso de neurociência, né, do hábito, da praticidade, porque se eu for tomar tudo isso ao longo do dia, eu posso até esquecer, mas se eu já faço isso como a primeira medida do dia, eu já coloquei tudo isso para dentro. E em relação à neurociência, eu acredito muito assim, ó, que se você já acordou de manhã e a primeira coisa que você fez foi tomar o shot matinal, você já está mandando uma mensagem para o seu cérebro, Nathaniel, hoje você vai permanecer saudável, hoje você vai fazer atividade física, você vai se alimentar bem, você vai comer frutas, verduras, proteína de qualidade em todas as refeições, você vai controlar o estresse, você vai gerenciar o seu sono. Então, tudo isso começa com essa pequena rotina de manhã. E o sabotador número dois. Certeza que o sono vocês gostaram muito, essa rotina da manhã, mas uma coisa que atrapalha muito a maioria das pessoas a atingir o estilo de vida saudável, o peso saudável, a composição corporal saudável,
a saúde na melhor forma é a questão do ataque de cumilança, compulsão alimentar, que a gente chama esse belisco inconsciente, né? Então, refeições que a gente faz com pouca fibra e com pouca proteína, pouca saciedade, desequilíbrio a microflora, né, o microbioma intestinal, as más bactérias tomam conta onde deveria ter boas bactérias, e tudo isso conspira para a gente ficar comendo cada vez mais. Tem o que eu chamo da armadilha, do looping do açúcar, né, do carboidrato simples. Por exemplo, eu vou ali como uma coisa com açúcar branco, com pouca fibra, com pouca proteína, isso dispara a minha insulina. A gente chama isso de índice glicêmico alto. A insulina aumenta e a glicose baixa. Então a minha energia baixa e eu vou ter um pico de fome para comer mais carboidrato simples e a pessoa passa o dia inteiro nessa folia. E imagina a quantidade de inflamação, de insulina e de calorias, né? Então, o corpo pede mais comida, a energia está sempre em queda, a pessoa fica com essa compulsão, essa vontade de beliscar e ganho de peso, ganho de gordura abdominal, inflamação que a gente vê na pele, nos exames laboratoriais, e tudo isso, olha só, eu posso melhorar aumentando a proteína, aumentando a fibra e reduzindo. Não é carboidrato, é carboidrato simples. O carboidrato saudável, que tem fibra, ele é muito importante porque é fonte de energia. E doutor Natan, por que que a proteína muda o jogo? Por que que ela é tão importante? Vocês sabem que dos macronutrientes, proteína, carboidrato e gordura, o que mais promove saciedade é a proteína. Além disso, a proteína, ela ajuda a preservar, e seu treino ajuda inclusive a aumentar a minha massa muscular. E o músculo, ele gasta 5 vezes, ele é 5 vezes mais metabolicamente ativo do que a gordura. Quanto mais músculo, mais alto é o meu metabolismo basal, mais baixa a minha idade biológica e mais difícil é eu ganhar peso. Quanto mais gordura, mais baixo é o meu metabolismo, mais alta é a minha idade biológica e mais fácil eu ganhar peso. Então, a proteína, junto com o exercício, preserva o músculo. E com mais músculo, com mais saciedade, eu tenho um metabolismo basal mais alto e isso fisiologicamente me ajuda a manter o peso saudável. Então, eu expliquei tão bem que até eu entendi como que a proteína muda o jogo. E nessa tela aqui, de presente para vocês, a pergunta de US$ 1 milhão. Quanto de proteína realmente a gente precisa, né? A maioria das pessoas tem dificuldade de bater as metas diárias de proteína, principalmente as pessoas que estão usando esses medicamentos modernos para controle de peso. E a recomendação oficial, olha só, agora, em janeiro de 2026, os Estados Unidos está lançando uma nova diretriz de nutrição, aumentando a recomendação de consumo de proteína. Aqui no Brasil ainda, a recomendação oficial para um adulto, um homem ou uma mulher, seria 0,8 gramas de proteína por quilo, né? Se a pessoa faz atividade física, dependendo do grau de atividade física, isso poderia aumentar. Então, olha só, uma maneira científica, né? Você que é cliente da Herbalife, você pode falar com o seu coach, com a pessoa que maneja o EVS que você frequenta e você pode fazer uma bioimpedância, você pode ver a composição corporal, identificar não o seu peso, amigo, mas identificar a sua quantidade de massa livre de gordura. Como é que eu calculo isso? Eu calculo a minha composição corporal pela bioimpedância, eu subtraio o que é gordura e o que é líquido, essa vai ser a minha massa livre de gordura. Então, para cada quilo de massa livre de gordura, a recomendação é 1 grama de proteína. Você achou isso muito complicado? Eu às vezes também acho. Bem simples, olha só, do meu coração para o coração de vocês. Homens, quanto mais atividade física, melhor, de 100 a 150 gramas de proteína por dia, divididos em pacotes
de 20, 25 a 30 gramas de proteína por refeição. No café da manhã, no almoço, jantar, e lanches saudáveis, né? Então, a barra de proteína, o gelato proteico, as receitas, o Beauty Booster, o OnActive, são oportunidades que a gente tem na Herbalife de manter a nossa meta de proteína. Eu gosto de dar um destaque muito importante para o whey, né? Sabor chocolate, sabor baunilha. Você pode misturar com uma salada de fruta, pode colocar no seu shake e controlando, batendo as suas metas de proteína. E as meninas, as mulheres de 75 a 100 gramas, né? É, divididos em pacotes de 20 a 25 gramas por refeição, com os lanches saudáveis, né? E quais são as estratégias, quais são os truques para bater essas metas de proteína? Eu já dei alguns spoilers, dividir a proteína ao longo do dia, as refeições principais, os lanches saudáveis, todas as refeições. Ah, eu vou comer uma maçã, perfeito, come uma barra junto, come com whey, toma um shake junto. O shake é uma ferramenta incrível, né? No café da manhã, no jantar, a NutriSup, o whey, o gelato proteico. Gente, quero fazer essa pergunta. Quem ainda não provou o gelato proteico da Herbalife, levanta a mão, olha, você vai ficar apaixonado. Ovos, peito de frango, proteína vegetal, viva o feijão, viva o arroz, quinoa, ervilha, são estratégias para a gente bater a nossa meta diária de proteína. E atenção, pessoal, proteína não é só para quem treina, todos devem se movimentar, não tem desculpa para quem é sedentário. Mas, olha só, para pessoas muito ocupadas, para pessoas adultos que têm uma rotina muito agitada, é tanto ou mais importante ainda atingir essas metas diárias de proteína. E as mulheres acima de 40 anos, as mulheres que entram na menopausa, é importantíssimo. Questão da osteopenia, osteoporose, preservar a massa muscular. Anota aí, quanto mais músculo, ossos mais fortes, mais saudáveis. Pessoas que estão em processo de emagrecimento, usando medicamentos ou não, importantíssimo bater a meta de proteína. Por quê? Porque quando você está emagrecendo, o nome do jogo é perder gordura e preservar a massa muscular. Anotou? E o sabotador número 3, a gente está chegando no final dessa hora saudável. Ó, eu estou gostando muito, espero que você esteja gostando também. A questão da preguiça, do sedentarismo, né? Pessoal, o nosso cérebro evoluiu para poupar energia. Então, quando a gente tem preguiça, quando a gente tem vontade de adiar para deixar para depois, hoje não, amanhã eu faço, não é só você, a gente evoluiu para isso, né? E o sedentarismo, pessoal, é a principal causa de morte evitável. Já superou tabaco, já superou outras. Pessoas que não se movimentam adoecem e vivem menos do que pessoas que têm uma rotina de atividade física. E o músculo, a gente pode falar que é um órgão endócrino, porque ele produz hormônios, as miocinas, mas eu gosto muito de falar que o músculo é uma farmacinha do bem da natureza, que tudo que a gente precisa, olha só, antidepressivos, anti-inflamatórios, emagrecedores, energéticos, tudo a gente produz quando a gente coloca a nossa massa muscular em movimento, em ação, e quando ela está saudável, equilibrada e ativa, né? Então, o movimento possível e feito é melhor que o treino perfeito, né? Então, aquilo que eu falo, não adianta você querer amanhã correr uma maratona ou ser um atleta olímpico. A constância, fazer todo dia, pequenas coisas. Por exemplo, eu desde o ano passado, quando eu aprendi a importância de manter a massa muscular dos membros inferiores, os estudos que mostram quanto mais músculo a gente tem nas pernas, menor o risco de demência, de perder a memória. Eu adotei um hábito, eu moro no quarto andar, uma, duas vezes por dia, quando eu tenho que ir para casa, além de tudo que eu faço atividade física, eu subo de escada.
né? Eu deixo o carro na garagem, subo. Às vezes meus vizinhos estão esperando a fila do elevador, eles me veem assim: oh, esse cara é antissocial, não quer entrar com a gente no elevador. Não, eu quero é preservar a minha massa muscular. Pequenas coisas que você pode acrescentar, caminhadas, fazer alguma coisa em vez de ir de carro e ir a pé, passear com o seu cachorro, né? Então, uma outra coisa que eu faço já há muitos anos, você que é cliente da Herbalife já conhece os produtos, cogita em consumir uma linha premium de nutrição esportiva. Claro que eu estou falando da linha Herbalife H24, né? A gente sabe que a nutrição é o combustível para o exercício. Para eu treinar bem, eu tenho que estar bem nutrido. Agora, quando eu tenho uma linha de produtos de nutrição para tomar antes, durante, depois do treino, o CR7, a glutamina, a creatina, o whey, o BCAA, o Tricor Protein Blend, todos esses produtos melhoram o meu desempenho e me ajudam a formar o hábito, né? Olha só, se eu tenho whey lá em casa para tomar durante, depois do treino, se eu tenho CR7, eu não vou deixar aquilo ali sem sentido, eu vou treinar com um propósito e vou me nutrir com um propósito e entra naquele círculo virtuoso. Quanto mais nutrido eu estou, melhor eu treino, quanto melhor eu treino, melhor vai ficar a minha nutrição. E todo movimento diário conta, né? Então, olha só, suplementos são facilitadores, mas não são atalho. O que eu quero dizer? Não adianta você tomar whey, creatina, tricor e não treinar. Então, eles complementam os hábitos, ajudam na adesão, tornam o plano viável possível, você tem mais condições para seguir com essa ferramenta, mas é uma parceria, nutrição e treino, né? E uma coisa assim que é bem legal, eu estava falando para vocês do meu anel Smart Ring, né, que melhora o meu sono, ajuda a controlar. Um aplicativo é muito interessante. A Herbalife vai vir com muitas novidades ainda, mas hoje aqui no Brasil a gente já tem o HerbaFit, né? A gente sabe que os aplicativos de condicionamento físico pode dar aquele impulso que você precisa para se manter focado a longo prazo. Por exemplo, às vezes eu estou ali no meu HerbaFit e vejo que para mim a meta diária de atividade física ou de passos falta alguma coisa, eu vou lá e completo. Eu não vou dormir sem cumprir a minha meta, né? Então, ao usar um aplicativo de condicionamento físico, você também se torna parte de uma grande comunidade. Você pode compartilhar, o seu coach pode mandar mensagem para você, você pode mandar para a comunidade. É muito interessante. Olha, eu recomendo muito. Se você ainda não conhece o Herbafit, fale com a pessoa que apresenta os produtos da Herbalife para você e vem com a gente fazer parte dessa comunidade. Tem muito material bem legal lá para você focar. Eu mesmo contribuo com alguma coisa nesse sentido, né? E olha só, para terminar, afasta o medo de fracassar. Nada de medo, né? Um dos maiores obstáculos na hora de transformar o sonho em meta é o medo. Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou pagar um mico de traçar essa meta? Gente, o medo é um sabotador de sonho. Então, quando o medo invade o âmbito dos sonhos, faz com que as coisas fiquem mais difíceis, impossíveis, inatingíveis, né? Então, olha só, o medo vai transformar aquele sonho numa meta inatingível. Vamos combater o medo, né? O medo do fracasso, de ser visto como uma piada, de não saber onde ir caso as metas para o ano novo falhem, é uma dos grandes obstáculos, um dos grandes paralisadores. Uma vez que esse obstáculo é superado e as conclusões passam a ser mais possíveis, e não apenas de ano novo, você chega no próximo nível, né? Então, adota essa rotina, segue esse roteiro, o simples que funciona e nada de medo. Já deu certo, vamos celebrar, vamos juntos. Você tem os produtos, você tem a comunidade, você tem o apoio, você tem principalmente você mesmo, o seu brilho, a sua energia, e isso não pode ser para o seu filho, para a sua esposa, tem que ser para você mesmo. Lembra que o lugar que você vai passar os próximos anos, até os 120 anos,
é dentro de você mesmo. Então, por isso que eu falo que ser saudável é para toda a vida, né? Ao definir essas metas específicas e alcançáveis, ao buscar o apoio de sua rede social, dos seus amigos, da sua família, você pode transformar suas novas metas em um estilo de vida de mais sucesso, de mais saudável em longo prazo, né? E começar o seu ano com o pé direito. Foque em seus objetivos, seja persistente, acredite em você. Feliz e abençoado 2026. De novo, pessoal, não é sobre perfeição, é sobre rotina possível, pequenas decisões todos os dias. Escolha um hábito para começar hoje mesmo e os resultados vão ser uma consequência. Espero que você tenha gostado dessa hora saudável, agradecendo a sua companhia, a sua parceria, desejando o melhor ano de sempre e nos vemos cada vez mais saudáveis, cada vez mais felizes nas próximas horas saudáveis. Beijão e até lá!